Olá, meu nome é Sofia, eu sou estudante do primeiro período de Letras em Inglês na Estácio e venho por meio deste realizar o meu PCC de História da Educação. A Antiguidade Clássica, ela é um período fundamental da história que representa as bases para a compreensão da educação ocidental. Nós temos a educação grega, e nela nós podemos encontrar Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates com a maiêutica, que era um processo investigativo que ele utilizava perguntas para chegar a uma conclusão. E nós temos Platão com o mito da caverna, com o mundo inteligível e com a dialética. E Aristóteles com a teoria do conhecimento, que dizia que a relação dos nossos sentidos com o mundo visível era aquilo que nos trazia conhecimento. A educação grega, ela era responsabilidade da família, era de tradição religiosa, o esporte ele era muito importante, o homem era visto como o centro do universo e surgiu o conceito de paideia, que seria a essência de toda verdadeira educação. E o homem se tornaria perfeito tendo a justiça como fundamento. Na educação ateniense, nós temos a retórica como algo muito importante, né? Que é a arte de bem argumentar. A educação masculina, ela se dividia em ensino elementar, secundário e superior. As meninas, elas aprendiam no gineceu, que era a parte da casa que era reservada aos afazeres domésticos. A educação espartana tinha como foco a formação de soldados para as guerras. O ensino do esporte era o mais importante e as mulheres também se preparavam fisicamente, só que elas para terem filhos sadios. A educação do Império Romano, ela era prática e social. Era focada na formação de soldados ou proprietários rurais. Existiam as cátedras de retórica e os romanos, eles desenvolveram um sistema de ensino com escravos pedagogos. E dessa época, a gente pode tirar como algo que é utilizado ou era utilizado até hoje, a memorização e a repetição no ensino. A educação na Idade Média, ela é muito importante hoje em dia. Por quê? Porque ela também serviu como base para a educação ocidental. O papel da igreja, ele era muito forte, muito importante e fazia com que houvesse a formação moral do sujeito, que é uma coisa presente até hoje em dia em todas as escolas, né? E nós temos a patrística e a escolástica como correntes filosóficas importantes da época. E a igreja, ela foi a única instituição que ficou ali de pé desde a antiguidade até a Idade Média. A igreja, ela valorizava os princípios educacionais da antiguidade. Havia o ensino da cultura clássica, o sistema de ensino da igreja, ele era uma cópia do Império Romano e havia o teocentrismo e o neoplatonismo cristão, a princípio. Era a base de pensamento da época, a princípio. Nós podemos ter aí o Agostinho de Hipona como representante da patrística e Tomás de Aquino como representante da escolástica. A Bíblia era o livro mais importante. Nessa época também a gente pode ter
o fato de que Deus era o único mestre. Deus nos permitia ganhar conhecimento. A educação e a religião eram elementos indissociáveis. E quem estudava era a elite. Uma contribuição muito importante da Idade Média foram as 7 artes liberais, que se dividiam no quadrivium e no trivium. As do trivium, que são as artes da alma, que eram inspiradas por Deus, são dialética, retórica e gramática. E as do quadrivium, que eram as artes humanas, aritmética, geometria, música e astronomia. Uma coisa que é legal a gente dizer é que já havia um tipo de currículo escolar. E segundo São Bento, cada idade e cada inteligência, ela devia ser tratada de uma forma diferente. A educação na Idade Média, ela foi feita de sacerdotes para sacerdotes. A escolástica, ela utilizava textos aristotélicos. E com isso, a base do pensamento passa a ser o racionalismo cristão. Uma coisa muito importante dessa época foi o uso da minúscula carolíngia, que foi a primeira escrita europeia. A criação de escolas menores, que também foi um fato importante. Carlos Magno queria a tradução da Bíblia, queria corrigir o texto da Bíblia, perdão. Havia a multiplicação de escolas urbanas e foram criadas as primeiras universidades, que tinham aquele ensino enciclopédico, que é uma coisa que nós tínhamos presente na nossa vida até pouco tempo atrás. Havia um modelo parisiense de ensino que tratava como o mestre e os alunos faziam parte da mesma comunidade. E uma coisa que a gente vê até hoje em dia, dessa época, são os cerimoniais. Cerimoniais onde o mestre mostra que o aluno ele recebeu o conhecimento suficiente. E a faculdade suprema, a mais importante da época, era a de teologia. Uma coisa importante que a gente tem que dizer também é que a patrística, ela tinha o foco na salvação. E a escolástica já era uma coisa mais o foco no intelecto, na educação. E essa é a principal diferença entre as. O moderno surge em oposição do medieval, ou seja, novo versus velho. Começa-se a educar fora da nobreza. A educação é prática, né, para a vida em sociedade. Ela é uma educação que tem relação com a virtude moral. Existe o empirismo, que está presente até nos nossos dias. O foco era no aperfeiçoamento moral e físico do ser humano. Alguns saberes, eles já eram organizados, disciplinas organizadas. Houve a reforma religiosa que queria separar a igreja do Estado. Na época do Renascimento, as pessoas também queriam que as missas fossem realizadas em suas próprias línguas, né? E uma coisa muito importante que surgiu nessa época foi a imprensa, que ajudou muito com a educação, na impressão de materiais didáticos. Houve a Contra-Reforma Católica, que utilizava a metodologia inaciana nas escolas, que é a metodologia de Santo Inácio de Loyola. Os jesuítas, eles queriam converter os não cristãos, que foi o que aconteceu aqui no Brasil.
existiam muitos colégios jesuítas e havia uma ferramenta pedagógica que se chamava Ratio Studiorum, que detalhava a prática do docente, o conteúdo e as disciplinas a serem ministradas. A catequese e a tentativa de levar o texto de forma lúdica e didática era uma característica importante dos jesuítas. Um pedagogo importante da época se chamava Pestalozzi e dizia o seguinte: é o amor que estimula a criança a aprender, preenchendo-a de dentro para fora. Ou seja, ele ia em contra o que era o castigo, né? Ou seja, a disciplina, ela não podia ser feita por meio de castigo. Na época do Renascimento, a educação ela era vista como ciência e foi criado o jardim de infância. E eles diziam que o aprendizado ele só ocorreria através do fazer e que a teoria sozinha ela era algo vazio. Isso era a base de pensamento da educação prática. Na época do Iluminismo, havia o combate contra o absolutismo e a religião. O Iluminismo foi a época que teve a Revolução Francesa, né? E o pensamento racionalista, na época, ele era radical. Havia o humanismo, o antropocentrismo, e no Iluminismo eles queriam romper drasticamente com o ensino monárquico e religioso. Um modelo de ensino aqui no Brasil foi o de Marquês de Pombal, muito importante, que ensinaria caligrafia, contabilidade, escritura comercial e línguas modernas. O Iluminismo fez com que o ensino jesuíta, o sistema, fosse destruído. A educação no Iluminismo era mantida pelo governo, a educação era laica e o currículo era centralizado porque a educação passou a ser controlada pelo Estado. Posteriormente, aqui no Brasil, foi adotado o método Lancaster, que fazia o quê? Ele transmitia o conhecimento de forma mais técnica para as pessoas da nascente classe operária, com o objetivo de torná-los aptos para atuar nas indústrias. Esse foi o primeiro método oficial de ensino aqui no Brasil. E depois disso, o ensino ele passa a ser responsabilidade das províncias. A educação contemporânea ela é um fruto das expansões de características da educação europeia. Ela é uma educação mais técnica e atende a anseios nacionalistas. Por quê? Porque a educação passa a ser um objeto governamental. Na idade, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que dizia que toda pessoa tem o direito à educação. A Declaração Universal do Direito das Crianças, a Constituição Cidadã de 1988, a ECA, a LDB e a PCN. Também temos o documento Educação, um Tesouro a Descobrir, por Jacques Delors. Temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que baseia-se em construir um projeto educacional que contemple todas as dimensões do desenvolvimento humano, como os aspectos cognitivo e socioemocional, o desenvolvimento físico, cultural, etc. Com a explosão tecnológica, é cada vez mais difícil a gente pensar que somente o docente ele tem o conhecimento. E por que é importante a história e a pedagogia andarem juntas? Porque simplesmente é impossível estabelecer conexões entre o passado e o presente se a gente não estudar a história.
né? Como um pedido no trabalho, eu fiz uma pesquisa sobre várias escolas e suas características e suas propostas pedagógicas, relacionando elas com o que foi aprendido na história da educação. Vi escolas católicas, colégio militar, colégios públicos. E o que eu achei de interessante nos colégios católicos são o teor religioso, né, que a gente via na Idade Média, que seguiu sendo utilizado até hoje. No colégio militar, o desejo nacionalista, a formação de não necessariamente soldados, mas esse tipo de característica, a formação do aluno de forma integral, que foi uma coisa que eu vi em todas as escolas, todos os colégios, a formação moral, né, ética, e nós temos também outro tipo de colégio religioso que utiliza a pedagogia inaciana, que também é uma característica da história da educação, né? Muito importante.